Olá pessoal, bem-vindos ao Além da Inércia. Faz um bom tempo que eu não publico nenhum vídeo aqui no YouTube falando sobre pavimentação. Eu acredito que o último vídeo que eu publiquei aqui tinha sido em 2021, então nós temos aí 2 anos já sem uma atualização desse canal. E pensando nisso, né, eu resolvi então atualizá-lo fazendo uma videoaula aqui sobre o uso do software Elsin 5, como inserir como inserir dados, como extrair resultados e como fazer a análise desses resultados também, tá? Então, essa videoaula vai ser destinada justamente para isso, para ensinar o uso do software Elsin 5, tá? Fazendo uma breve introdução, né, antes da gente entrar realmente no software, talvez vocês, ao longo desse período, né, estudando ali pavimentação, vocês tiveram a necessidade de analisar tensões, deformações e deslocamentos que ocorrem numa estrutura de pavimento, né? Será que aquela estrutura que eu dimensionei pelo método CBR, ela é realmente segura, né? Será que as tensões ali, elas estão dentro de níveis aceitáveis? As deformações também, será que elas estão dentro de níveis aceitáveis? E aí nós não tínhamos, né? Vocês não tinham ainda como saber isso, né? E aí vocês então começam a pesquisar, procurar sobre softwares que façam esse tipo de análise, e um deles, né, é justamente o Elsin 5, tá? O Elsin 5 ele é um software bem antigo, mas ainda assim, por mais que ele seja antigo, ele é muito utilizado em escritórios de engenharia, e por isso que eu resolvi aqui trazer justamente ele para mostrar, né, como inserir os dados e como extrair ali alguns resultados, tá? Então, bom, começando aqui, essa é a interface do Elsin 5. Então, quando a gente abre o software, é justamente isso aqui que nós vamos encontrar, né? É importante destacar de que, por ser um software antigo, né, a gente vai sempre inserir, ou sempre passar para próximas informações através de dígitos, tá? Então, esses números aqui são justamente a forma como nós vamos avançar para inserir aqui os dados no software Elsin 5, tá? Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer quando estamos querendo analisar uma estrutura de pavimento é justamente inserir essa estrutura de pavimento. Então, nós vamos aqui em Create New Data, né? Vou clicar aqui em 2, e aí ele me abre algumas informações que eu preciso inserir, né? Uma delas é claro, né, a estrutura do pavimento que vai sofrer ali certa solicitação. Então, nós vamos clicar aqui em 2, e aí essa é a tela que nós vamos inserir aqui as informações da estrutura, né? Então, a primeira coisa que ele pergunta é na verdade é qual, né, ou quantas são as camadas que compõem a minha estrutura do meu pavimento, né? No caso aqui, nós vamos inserir uma estrutura que tenha revestimento, base, subbase e o subleito, né? Então, nós vamos colocar aqui uma informação de 4 camadas, né? Então, eu vou colocar aqui 4 camadas, vou dar OK, Enter no caso, né? E aí eu vou ter que inserir aqui camada por camada que compõe a minha estrutura, começando por cima do revestimento e descendo aqui até chegar no subleito, tá? Então, primeira coisa que eu vou ter que fornecer é a espessura, né? Uma coisa muito importante é que o Elsin 5, no caso, ele é um software adimensional. O que isso quer dizer? Perceba que nós temos aqui, na espessura, né, em thickness, nós temos escrito que tem que ser em inches, né? Só que não necessariamente eu preciso seguir essas unidades, né? Por que não? Porque por ser um software adimensional, se eu seguir sempre o mesmo padrão de unidades, eu consigo ali extrair resultados ainda assim, né? Por exemplo, se eu for inserir exatamente nas unidades que estão aqui no software, né, que ele está pedindo, eu teria que inserir espessuras em inches, a carga em libra-força e o módulo de resiliência em PSI, né, que seria libra-força por polegada ao quadrado. Com isso, nós teríamos ali os resultados também em polegadas, também em PSI, no caso de tensões, né? E aí nós teríamos que fazer a leitura, né, no caso em função dessas unidades. Para nós, brasileiros, né, e talvez para muitos outros países também, esse tipo de unidade, esse padrão de unidade, não é muito agradável, né? Não é muito fácil para nós trabalharmos com esse tipo de unidade. Então, para nós, é melhor trabalhar com outras unidades. Por exemplo, eu poderia aqui inserir em centímetros as espessuras. Com isso, eu teria que inserir o molasticidade em quilograma-força por centímetro quadrado. E a carga estaria em quilograma-força. Então, inserindo nesse padrão de unidades, nós conseguiríamos ter as leituras, né, ter os resultados em centímetros e em quilograma-força por centímetro quadrado. Então, se eu manter sempre o mesmo padrão, eu consigo ali extrair resultados da mesma forma, tá?
para mim, né, o que eu gosto de inserir? Eu gosto de trabalhar sempre em milímetros, Newton por milímetro quadrado, que é megapascal, e no caso, Newton como unidade de força, tá? Então, esse é o padrão que eu vou inserir aqui no software. Então, primeira camada, o revestimento asfáltico, vai ter uma espessura ali de 100 milímetros, né? Então 10 centímetros, inserindo aqui 100 milímetros. O coeficiente de Poisson vai ser 0,30 e o molasticidade vai ser mais ou menos ali 4.000 megapascal. 4.000 megapascal. Segunda camada, camada de base, então vou ter 200 milímetros de espessura, 0,35 de coeficiente de Poisson e molasticidade dessa camada, mais ou menos ali uns 350, né, megapascal. Então, 350 megapascal. Terceira camada, subbase, vou manter também os 200 milímetros, 0,35 também de coeficiente de Poisson, e o molasticidade eu vou manter ali nos 150, 200 megapascal. Então, vou deixar 200 megapascal, tá? E por fim, o subleito, né? Aqui é extremamente importante, né? Porque o subleito, lembre-se de que o subleito ele é um meio ali elástico, homogêneo, isotrópico que não tem uma espessura definida, né? É um meio ali semi-infinito. E para que o software entenda que eu tenho um meio semi-infinito, que ele está escrito aqui embaixo, eu vou ter que inserir a informação, no caso a espessura, como sendo zero, tá? Então eu insiro como zero. Coeficiente de Poisson, esse sim eu preciso fornecer, então vou colocar 0,45. E o molasticidade dele eu vou usar ali mais ou menos 80 megapascal, tá? Então 80 megapascal. Inseri toda a minha estrutura, né? Agora ele me pergunta aqui se eu quero modificar alguma coisa ou não. Se eu precisar modificar, eu vou colocar o Y, que é yes, né? E ele vai retornar aqui para inserir. Como eu não preciso modificar nada, eu vou colocar como no, né? Então N, ele me retorna aqui para essa parte inicial das informações aqui para inserir, tá? Bom, agora, né, inserimos as informações aqui da camada, o que nós precisamos inserir agora é carregamento. Então eu vou digitar aqui 3, e aí eu apresento, ele abre aqui essa tela, para inserir justamente o carregamento que vai estar sendo aplicado na minha estrutura. Normalmente, né, para nós aqui brasileiros, nós fazemos essa análise utilizando o eixo rodoviário padrão. E o eixo rodoviário padrão, ele é um eixo, no caso um eixo simples de rodas duplas, né, que apresenta ali uma carga de 80 kN, né, 80 mil newtons aqui para o meu caso, uma pressão de enchimento dos pneus de 0,56 megapascal, né, normalmente é esse valor que é utilizado, embora tenha ali toda uma questão de pressão de pneus envolvida e que hoje em dia não é mais essa pressão que os veículos trafegam, mas ainda assim o eixo rodoviário padrão tem esse valor de pressão. E aí nós precisamos então inserir essa informação aqui. Bom, para inserir isso daqui, né, eu vou utilizar aqui então o carregamento, esse load. Eu vou ter que inserir ele, no meu caso, em newtons, né, porque eu estou trabalhando com Newton milímetro quadrado, que é megapascal, Newton e milímetro, tá? Então 80 mil newtons. Uma coisa importante, né? Aqui no caso a gente tem que inserir a informação, né, a carga da roda, tá? 80 mil newtons seria o carregamento do eixo completo, né? Então, como eu quero só da roda, eu tenho ali 80 mil newtons dividido por 4 rodas, que é um eixo simples de rodas duplas, então 20 mil newtons para cada roda, tá? Então vou inserir aqui 20 mil newtons. Pressão de enchimento dos pneus, 0,56 megapascal, sempre mantendo o mesmo padrão de unidades. Percebam que ele está com Libra e PSI, é só ignorar, porque nós estamos inserindo com outro padrão de unidades. Aqui ele pede, no caso, o raio de aplicação de carga. Como eu inseri já o carregamento e a pressão, ele calcula automaticamente esse raio. Então eu não preciso inserir, posso avançar sem colocar nenhuma informação, que ele já vai saber ali como interpretar isso daqui, tá? Então eu vou passar, e aí agora eu preciso colocar o número de pontos de aplicação de carga, ou seja, quantos pontos com essas informações aqui nós teremos na estrutura do pavimento, no caso de aplicação, tá? No nosso caso, eu vou simular um semi-eixo, então seria metade do eixo. Então eu vou inserir aqui 2 carregamentos, né? Que um vai estar em 0, 0, e o outro vai estar espaçado ali em 32,4, no caso centímetros, né? 324 milímetros
de distância de uma roda para outra, tá? Então, 324, 0 em x e 324 milímetros em y. Então, temos aqui os pontos inseridos de carregamento, já inserimos tudo aqui e agora nós podemos então retornar. Lembrando, né? Se eu quiser alterar alguma coisa aqui, eu posso colocar como yes e ele vai voltar. Como eu não preciso, eu vou colocar como n, que é no, tá? Bom, colocamos a camada, colocamos o carregamento, né? Agora nós precisamos inserir, nós vamos dizer para o software em quais pontos que ele vai realizar essa análise estrutural, ou seja, aqui profundidade e aqui distância no plano ali XY, que esses locais serão analisados, tá? Então eu vou colocar aqui como 4, né, que é esse Evaluation Location Data, 4. E aqui eu vou inserir os pontos XY e Z, né? XY eu vou inserir 2, que seria então, no caso, abaixo de uma das rodas e no centro entre as rodas. E em Z eu vou analisar no topo da camada, no caso no topo do revestimento, né, na profundidade 0. Vou analisar na fibra inferior do revestimento asfáltico e vou analisar no topo do subleito para verificar ali as tensões ou as deformações que chegam nesse local, tá? Então, seriam 3 profundidades. Bom, quais são os pontos XY, né? 0, 0, que é abaixo, justamente abaixo de uma das rodas, e 0 entre as rodas, como eu tenho 324 milímetros, entre as rodas seriam 16,2 centímetros ou 162 milímetros, né? Então, 162 milímetros nós temos ali entre as rodas do semi-eixo, tá? E as profundidades, né? 0, porque eu estou no topo do revestimento, né? No caso, como a minha camada tem 100 milímetros de revestimento, então vai ser a fibra inferior vai ser em 99,99, que é justamente a fibra inferior. Se a gente colocar 100 milímetros, talvez o software não entenda que você quer analisar a fibra inferior. Ele pode acabar pegando parâmetros para realizar os cálculos que sejam da base. E isso não é interessante, né? Isso vai dar resultado errado, né? Então, para que ele entenda que nós queremos a fibra inferior do revestimento asfáltico, nós colocamos ali um pouquinho para cima para prevenir justamente isso, tá? E por fim, o topo do subleito, nós temos então 100 milímetros de revestimento, 200 de base, 200 de subbase, então nós temos 500 milímetros totais da estrutura. Como eu quero indicar para ele que eu quero o topo do subleito, eu vou colocar um pouquinho para baixo. Então 500,01 é o suficiente para ele entender que eu quero justamente o meu subleito. Eu não quero que analise uma outra camada aqui, senão o subleito, tá? Então esses são os pontos que nós inserimos para fazer a análise estrutural. Agora nós podemos já voltar, então eu vou colocar como não tem modificação, então eu vou colocar como no. Posso aqui retornar para o menu principal, então eu vou clicar aqui como dígito 6. E agora nós vamos realizar a análise, que é digitando aqui o dígito 4. E ele pergunta, né? Você quer salvar esses resultados? Não, tá? Por que não? Porque se colocar sim, talvez o software aqui ele trave, tá? Ele dê algum problema. Novamente, né? É um software antigo, então nós não vamos salvar aqui os resultados, nós vamos pular direto para os resultados mesmo em si, né? Então vou colocar como não. Ele está calculando, vai demorar ali alguns segundos para ter os resultados e aí pronto, ele já calculou. Então nós podemos agora interpretar esses resultados aqui na estrutura do pavimento, né? Percebam que nós temos aqui, ó, uma layer 1 e um Z igual a 0, né? Por quê? Porque ele está analisando que, ele está dizendo que esse ponto aqui, ele está justamente na primeira camada, e aí nós temos as informações que nós podemos tirar aqui desse ponto, né? Nós temos tensões, nós temos deformações e nós temos deslocamentos, na ordem, né? 1 é tensões, 2 são deformações e 3 são os deslocamentos que ocorrem na estrutura, tá? Como o nosso interesse com o topo do revestimento é justamente analisar as deflexões que acontecem ali no pavimento, né? Então nós colocamos ali o índice 3 e ele abre aqui esses resultados, nós podemos analisar aqui então esses valores, né? Percebam que nós temos aqui, ó, nós temos aqui 2 pontos, né? Então em x igual a 0, y igual a 0, e em x igual a 0, y igual a 162, né? E aí nós temos aqui então, lembrando, né, esses resultados em milímetros, né? Bom, o maior aqui, o valor que nós queremos aqui realmente é o U, né? Então é o UZ,
que são esses valores aqui, ó, 39.6 e 39.3, no caso, nosso realmente interesse seria no maior deles, então a maior deflexão seria 39.6 décimos de milímetro, né? Aqui no caso está 0,39, então eu estou deslocando duas casas decimais para frente para que eu possa fazer a leitura em décimos de milímetro, tá? Então, 39.6 seria o valor que nós utilizaríamos numa análise estrutural para verificar ali as deflexões, tá? Posso retornar, né? Já peguei o valor que me interessa desse ponto, então eu vou retornar 4. E aí agora ele já pulou para uma outra camada, né? Então eu já tenho o Z aqui em 99.99, que o nosso interesse nesse ponto é justamente analisar fibra inferior do revestimento ou as deformações ou tensões que ocorrem ali na fibra inferior dessa camada, tá? Então, no caso, o revestimento fica sujeito ali à tração, né? Porque a camada sofre uma flexão. Quando ela sofre flexão, a fibra inferior dela fica sujeita a esforços de tração e a fibra superior fica sujeita a esforços de compressão, né? Nosso interesse nesse ponto é justamente analisar a tração, porque é ela que causa fadiga na camada de revestimento, né? Então nós vamos analisar aqui as deformações de tração que ocorrem nessa camada. Clico em 2 e aqui ele me abre essas informações e eu posso analisar aqui o que eu tenho interesse, né? No caso, nós queremos as deformações normais, né? Então é o EXX ou EYY, então são essas que nos interessam para análise estrutural, tá? Percebam que aqui nós temos pontos que estão em tração, que são positivos, né? E pontos que estão em compressão, que são esses negativos. Para nós, o que realmente interessa são apenas pontos de que no caso sejam positivos aqui no Elsin 5, que são pontos de tração, tá? Então nós temos aqui os pontos, o maior dentre eles seria esse 179 micro aqui de deformação. Então nós temos esse valor aqui como sendo utilizado, né, numa análise estrutural para verificar o desempenho da camada de revestimento asfáltico, tá? Nós podemos aqui também analisar as tensões, né? Então eu vou, ainda nesse menu, vou clicar aqui em 1 para mudar para a tela de tensões. E nós percebemos aqui de que a tensão máxima, ó, que acontece nessa estrutura, no caso nessa camada em específico, né, seria 0,87 megapascal. Então esse valor aqui de tensão ele acontece na fibra inferior do revestimento asfáltico, tá? Analisando aqui o revestimento, já posso mudar agora finalmente para o subleito, né? Então eu vou clicar em 4. Nós estamos agora no subleito, ou seja, na quarta camada. E aí nós analisamos então aqui tensões ou deformações, aqui nesse caso de compressão, né? Verticais de compressão, que ocorrem na minha estrutura, né? Que ocorrem no caso no meu subleito. E aí eu vou aqui então em deformações, 2. E eu posso fazer a leitura aqui dos valores. O que nos interessa aqui nesse ponto seriam as deformações verticais, né? Então, no eixo aqui Z. Em EZZ, nós percebemos que temos apenas valores negativos, porque no caso, nesses dois pontos aqui, eles estão em compressão. E nós pegamos o maior dentre eles, no caso seria esse 326 aqui, micro, né? Aqui está em 10 a menos 3, eu estou falando em micro, então seria em 10 a menos 6, né? 326, tá? Bom, existem outros valores aqui, no caso, que poderiam ser visualizados, né? Deformações cisalhantes, que são essas aqui que estão à direita, ou outros valores aqui de tensões, deformações, no caso, principais, mas para nós aqui o que interessa realmente são as deformações normais, tá? Eu posso também analisar, no caso, tensões, então clico em 1. E eu vou verificar aqui, ó, de que a maior tensão que acontece no subleito ela é de 0,0267 megapascal, ou seja, uma tensão ali bem pequena que está atuando nessa estrutura. E aí, né, obviamente, eu preciso verificar se isso está compatível com o meu dimensionamento, se o tempo de vida útil está adequado, tá? Então, basicamente, né, é assim que nós analisamos, assim que nós utilizamos o Elsin 5 para fazer análise estrutural, né? É claro que aqui, né, eu coloquei poucos pontos, uma estrutura simples, e aí nós temos apenas esses valores, né? Mas, se eu tiver uma estrutura um pouco mais complexa, né, com camada cimentada, ou com outro tipo de material, eu preciso ali entender, né, saber quais pontos da estrutura que eu preciso analisar para que eu faça a leitura, faça a interpretação desses dados e eu consiga realmente extrair ali informações relevantes e que me auxiliem, né,
na análise estrutural do pavimento. Tá? Então, basicamente é isso. A aula hoje, a videoaula aqui no YouTube hoje fica por aqui. Né? Espero que vocês tenham gostado aqui. Foi um videozinho realmente curto, né? Para tratar um pouco sobre esse assunto. Qualquer dúvida que vocês tenham tido sobre esse assunto, eu estou à disposição.